Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler uma pequena passagem aqui. Do verso 22 ao 25. Jesus acalma uma tempestade. E nós vamos prestar atenção aqui, irmãos, na repreensão de Jesus aos seus discípulos que estavam com ele naquele barco. E a pergunta que Jesus faz, ela é importante também para nós. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Palavra de Deus para nós nessa parte da Escritura. Lucas 8, 22 a 25. Diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Onde está a vossa fé? Irmãos, esta foi uma pergunta muito séria da parte de Cristo para os seus discípulos, exatamente no momento de crise, quando eles estavam perturbados no meio de uma tempestade no mar da Galileia. É uma pergunta também que o Senhor está fazendo para nós hoje, que somos seus discípulos. Onde está a vossa fé? Aonde está a vossa confiança em mim? Não apenas quando tudo vai bem, quando há calmaria, mas também em tempos de dificuldade, em tempos de tempestade. Onde está a vossa fé? Irmãos, essa é uma pergunta que nós vamos procurar responder nesta pregação. Mas antes disso, é importante destacar duas observações acerca da passagem que nós lemos, considerando aqui as personagens que estão envolvidas nessa história, Jesus e os seus discípulos. E aqui o texto, irmãos, primeiro ele nos diz algo importante acerca do nosso próprio Salvador, acerca da pessoa de Cristo. E é interessante, eu não sei se você percebeu nessa primeira leitura que fizemos, aqui o texto ele vai chamar a nossa atenção para as duas naturezas de Cristo, numa só pessoa: a sua natureza humana, a sua real humanidade, mas também a sua gloriosa divindade. Irmãos, perceba que Jesus, ele estava no barco com os seus discípulos, e certamente teve um dia muito cheio, muito cansado, ele queria ir para uma outra região, e naquela viagem ele adormeceu, ele de tanto cansaço, ele chegou a dormir na popa do barco. Então aqui já está diante de nós o fato de que o nosso Senhor,
Ele era sujeito às mesmas fraquezas que nós somos. Ele se cansava, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha necessidade de descansar, de dormir, porque ele assumiu a nossa carne em todos os aspectos, exceto na questão do pecado. Então você vai ver claramente nos evangelhos esse testemunho evidente da humanidade do nosso Redentor, da sua natureza humana. Mas ao mesmo tempo, nesses poucos versículos que lemos, nós vemos aqui o Filho eterno de Deus exercendo o seu poder, a sua autoridade sobre as forças da natureza. E no meio da angústia, os discípulos o despertaram, e Jesus, ele se levanta e com uma palavra repreende o vento e a fúria das águas e se faz uma grande bonança. Aqui a gente percebe também, irmãos, a divindade de Cristo, que deixou os seus próprios discípulos completamente atordoados, maravilhados, admirados com aquilo que ele tinha feito. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, aqui está o Filho de Deus, que tem o controle da criação e do universo nas suas próprias mãos, ainda no seu estado de humilhação, mas sem abrir mão completamente da sua divindade. Ele expressa aqui o seu poder sobre a natureza. É o Deus e homem, as duas naturezas distintas e unidas na mesma pessoa, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isso é importante destacar, irmãos, porque se nós não cremos naquilo que a Bíblia diz acerca de Cristo, na sua divindade, nós podemos ser qualquer outra coisa, menos cristãos. Se nós não cremos que o nosso Redentor, que o nosso Salvador, ele tem todo o poder no céu e na terra, que ele tem o mundo em suas mãos, isso certamente vai nos deixar amedrontados, perturbados no meio das adversidades. Então é importante observar primeiramente o que esse texto fala sobre Jesus. Mas também o texto chama a nossa atenção para os discípulos de Cristo e para uma área específica da vida deles, a questão da fé. Como eles evidenciaram a sua fé em Cristo nessa situação. Nós temos aqui, irmãos, um ensino precioso acerca da fé que agrada a Deus, da fé que Jesus deseja ver em nós. Quando ele pergunta: onde está a vossa fé? Ele quer saber que tipo de fé nós temos em nosso coração. E é interessante observar também que a palavra de Deus, principalmente aqui os evangelhos que narram as obras de Jesus, mas também as palavras e o comportamento dos discípulos, a Bíblia não nega e não esconde as muitas falhas e fraquezas que eles demonstraram e que foram dignas da repreensão de Jesus Cristo. Irmãos, não sei se vocês perceberam, Jesus, ele estava sempre atento às atitudes das pessoas em relação a ele, e às vezes ele dava uma palavra de elogio, como aconteceu com aquela mulher que queria curar a sua filhinha e que foi até os pés de Cristo, clamando e rogando, e Jesus a elogiou pela sua fé. Mas também em outros momentos ele trouxe advertência, crítica e repreensão àqueles que demonstraram incredulidade perante ele, a começar pelos seus próprios discípulos. Em vários momentos o Senhor trouxe algum tipo de advertência aos seus discípulos, porque o Senhor estava treinando-os para o seu ofício apostólico. O Senhor estava lidando com eles pacientemente, não desistindo deles, apesar das muitas fraquezas que eles revelaram. E isso é bom porque nós também somos assim, irmãos. E nós podemos nos enxergar, nós mesmos, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos de Jesus daquele primeiro século. Nós também temos essa tendência de sermos tímidos em nossa fé, de termos uma fé fraca e pequena, principalmente em situações de adversidade.
Essa mesma história no Evangelho de Mateus, Mateus vai dizer que Jesus repreende os discípulos, chamando-os de homens de pequena fé. Então eles são aqui tomados por um medo apavorante e expressam, por causa desse medo diante da tempestade, falta de fé, mesmo Jesus estando presente com eles. Uma situação adversa, irmãos. Estava tudo indo tranquilo, e de repente, do nada, o Senhor dormiu, e de repente veio uma tempestade que era muito comum no mar da Galileia. As tempestades chegavam de repente, e assim eles ficaram numa situação difícil, porque a água começou a entrar no barco, e eles estavam com medo de afundar, juntamente com todos ali, e o barco nas águas do mar da Galileia. Tentaram ainda de todas as formas fazer alguma coisa, mas não conseguiram. Ficaram assombrados, perturbados, e não podiam fazer outra coisa a não ser despertar o Mestre e recorrer à ajuda de Cristo. Mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Não te preocupas? Não vais fazer alguma coisa por nós? E Jesus, irmãos, não só repreendeu os discípulos, mas o vento e as águas. E o texto diz que tudo se fez bonança novamente. Então perceba aqui, irmãos, a repreensão de Jesus àqueles discípulos. A falta de fé e confiança, apesar de Jesus estar com eles naquele barco. É uma repreensão que também devemos tomar para nós mesmos, porque a gente pode olhar e até criticar os discípulos, mas em nossas circunstâncias adversas, no meio das tempestades que podem acontecer na nossa vida, muitas vezes nós somos tomados por uma inquietação, por uma perturbação grande, a ponto de esquecermos que o Senhor está conosco e de que o Senhor pode resolver a nossa situação. É claro que quando um ímpio passa por uma tribulação, ele entra num desespero profundo, porque ele não tem a quem recorrer, em quem se apegar. Mas o crente, irmãos, nós temos a presença e nós temos o poder de Cristo ao nosso dispor. Nós podemos clamar a Ele, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que coloca força dentro de mim para enfrentar os desafios da vida. Então Jesus, é como se quando Jesus pergunta: onde está a fé de vocês? É como se ele estivesse perguntando, é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês não deveriam estar nessa condição de medo profundo, porque ainda que vocês estejam em perigo, eu estou aqui com vocês. Então, irmãos, o Senhor aqui está advertindo-os pela sua falta de confiança nele, falta de confiança no cuidado de Cristo. E quando isso acontece conosco, irmãos, a mesma coisa que eles fizeram aqui, quando nós, cristãos, que temos o nome de Cristo sobre nós, somos dominados por desespero e agitação em tempos de crise, quando a tempestade está não somente fora, mas também dentro de nós, perturbando a nossa alma, o nosso coração. E quando nós, nesses momentos, ao invés de buscar a ajuda do Senhor e descansar na sua providência, no seu cuidado, entramos em desespero e queremos resolver a coisa do nosso jeito, nós estamos dando aos incrédulos a oportunidade de zombar da nossa fé. Cadê o teu Deus? Ele não é poderoso para cuidar de você? Parece não haver muita
força, valor nesse cristianismo de tal pessoa, porque ela se mostra fraca no dia da angústia. Por outro lado, a firmeza na fé em tempos de crise, irmãos, é um grande testemunho do nosso cristianismo. Foi isso que aconteceu ao longo da história da igreja, né? A igreja, aqueles mártires que morreram pela fé, que não fugiram da dificuldade, mas confiaram em Deus mesmo em tempos de crise, eles testificaram do Evangelho. Então não devemos permitir que as circunstâncias adversas controlem a nossa vida, porque o Senhor está presente, está atento e sabe o que está fazendo conosco. Talvez você diga, mas Jesus está dormindo aqui. Como é que ele está atento àquela situação? Irmãos, percebam que o que está acontecendo aqui é uma prova de fé da parte de Deus mesmo para os discípulos. O Senhor está treinando estes homens, amadurecendo-os, experimentando-os, para que eles realmente lá na frente, quando vier os novos desafios, continuem firmes. E é o que vai acontecer. Perceba que é Jesus quem os chama ao barco, é Jesus quem diz, vamos para tal lugar, é Ele quem está orquestrando o que vai acontecer aqui, com um propósito, provar a fé dos discípulos. Então esse texto aqui, ele fala sobre a aprovação da nossa fé, que é algo que não acontece aleatoriamente, acidentalmente, mas é algo providenciado por Deus, com um bom propósito, fortalecer a nossa fé. Quando você olha para aqueles homens de fé, aquelas mulheres de fé do Antigo Testamento, que está descrito, muitos deles ali em Hebreus capítulo 11, pessoas que viveram e morreram pela fé, mesmo no tempo de crise, de dificuldade, elas permaneceram firmes, confiando em Deus, porque elas foram provadas por Deus na sua fé. Foi assim com José, por exemplo, como Deus o provou, antes de exaltá-lo a segunda maior autoridade do Egito, ele teve que passar por uma tremenda provação, sendo odiado e vendido como escravo pelos seus irmãos, sendo aprisionado injustamente alguns anos no cárcere. Deus estava moldando a fé dele. Foi assim com Moisés, que teve que suportar 40 anos no deserto antes de guiar o povo, e ainda, quando estava diante do povo, sofreu as mais diversas dificuldades, adversidades. E o alvo de Deus é esse, irmãos. Ele nos coloca no meio de uma tempestade para purificar a nossa fé. Às vezes até para nos repreender mesmo, para sondar e ver o que está dentro do nosso coração. É isso que o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro 1, 6 e 7. Ele fala que o Senhor está purificando a nossa fé por meio do sofrimento. Isso significa que qualquer um de nós aqui que cremos em Cristo, estamos sujeitos a ter a nossa fé provada, a passar por uma situação difícil, debaixo da permissão de Deus, irmãos. Isso mesmo, tempestades e provações não nos vêm aleatoriamente, são permitidas pelo Senhor. Nem tudo é um mar de rosas na vida de um crente. Não. Há também momentos em que os ventos estão contrários. E é preciso lutar contra a força das águas. Há momentos em que o barco parece que vai afundar mesmo. Porque ainda somos peregrinos para o céu. E o sofrimento é uma realidade para o crente. Paulo diz aos Filipenses, olha, a vocês não foi dada apenas a graça de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O próprio Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. E também em Atos lemos que é por meio de muitas tribulações que vamos entrar no reino de Deus.
Então o Senhor permitiu o temporal. O Senhor colocou os seus discípulos numa situação difícil mesmo, e provocou medo neles. E eles ficaram aterrorizados, vendo o barco, a água entrar no barco, e pouco a pouco o barco afundar, e só vinha na mente deles: vamos todos morrer afogados. Mas o que mais os deixou aterrorizados foi a aparente indiferença de Cristo, diante de toda essa situação complicada. O Senhor está tranquilamente dormindo na polpa do barco, a ponto que eles têm que chegar para Jesus e despertá-lo. Mestre, não percebes que estamos morrendo, que vamos perecer todos nós? Não te importas com o que está acontecendo? Imagine, irmãos, o sentimento que tomou conta daqueles homens. Vejam, eles já tinham sido escolhidos e chamados por Jesus há algum tempo. Eles já tinham ouvido vários ensinamentos de Cristo. Provavelmente já tinham ouvido o Sermão do Monte, onde o Senhor fala do cuidado de Deus com o seu povo. Eles já tinham visto alguns milagres da parte do Senhor. Mas agora parecia que tudo ia se acabar. O projeto de Cristo para eles, de ser pescador de homens, de levar o Evangelho aos confins da terra, de pregar o Evangelho, primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel e depois aos gentios, iria por água abaixo, se todos perecessem naquele grande mar da Galileia, naquele grande lago. E tudo por causa da indiferença de Cristo. Mas, irmãos, não há nada de indiferença no sono de Jesus. De fato, ele estava cansado, na sua condição humana, e ele dormiu. Mas o Senhor, irmãos, não está alheio à situação. O Senhor, ele está dormindo, sim, por causa do seu cansaço, mas também para provar os seus discípulos. Ele está no controle da situação, ele nunca é pego de surpresa, Jesus. E ele no tempo exato, ele vai socorrê-los. Porque ele se importa com aqueles que lhe pertencem. Às vezes, nós achamos que não, por causa da fragilidade da nossa fé. Nós nos encontramos aqui nos discípulos, em muitas ocasiões da nossa vida. Nós podemos questionar a Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor permite este sofrimento na minha vida? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, pela sua causa, pela sua igreja, enquanto que o meu vizinho ímpio, descrente, tudo é bem com ele, mas eu estou enfrentando miséria, doença, aperto financeiro, passando por dificuldades as mais adversas possíveis. Será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não vê? Será que o Senhor está dormindo diante da minha necessidade? Sim, irmãos, em momentos de tempestades, nós podemos agir dessa forma. Exatamente como os discípulos fizeram naquele barco. Mas devemos entender que quando o sofrimento nos sobrevém, é algo que está debaixo da soberania de Deus, para provar a veracidade da nossa fé, para purificá-la das impurezas, da dúvida, do medo, do pavor, da perturbação, do desespero que muitas vezes nos acomete.
a ordem de Tiago, o irmão do Senhor, para nós, que é algo, irmãos, que só é possível pelo poder do Espírito Santo, é que nós devemos, em meio às provações, não entrar no desespero, mas tê-las por motivo de alegria. Por quê? Porque o Senhor tem um bom propósito para nós por meio delas. Ele jamais vai ficar indiferente, ele jamais vai fazer vista grossa, ele jamais vai cochilar ou dormir diante da nossa aflição. Ele está presente para socorrer no tempo certo, na ocasião oportuna. Ele estava com os seus naquele barco. Ele esteve com os amigos de Daniel na fornalha. Ele está conosco, como o Salmo 23 diz, no vale da sombra da morte. Então não temos que questionar a presença, o poder de Cristo, o seu cuidado para conosco. Mas devemos prestar atenção na pergunta que Cristo faz aqui. Onde está a vossa fé? Onde está ela? Veja, Jesus não está aqui acusando os seus discípulos de incredulidade. Eles já tinham crido em Cristo, eles aceitaram o convite de Jesus para serem apóstolos, eles estavam caminhando com o Senhor, fazendo a obra do Senhor, e encantados com os milagres, felizes com a obra, pessoas, claro, havia oposição, mas havia também conversões. Mas quando veio uma dificuldade, parece que a fé se foi. Então o Senhor está perguntando: onde está a fé de vocês? Também nos momentos complicados, nos dias escuros. Onde está a sua fé? Se a sua tempestade é um leito de enfermidade, é um problema familiar, é um filho rebelde, é um cônjuge indiferente à sua dor, onde está a sua fé? O Senhor está aqui perguntando onde está a fé verdadeira. Não é aquela fé, aquele de sentimentos, de emoções, né? Não. Mas aquela fé, não é aquela fé passiva também que você fica parado esperando o Senhor agir. Não, Ele está perguntando onde está a sua fé que leva você a confiar em mim ativamente. A fé que envolve não só o seu conhecimento de quem eu sou, mas a sua vontade de agir confiando no meu poder. Onde está a nossa fé? Ou seja, por que vocês não aplicam a fé de vocês nessa circunstância, nessa situação? Porque aparentemente não foi o que eles fizeram, irmãos. Eles ficaram perturbados, apavorados aqui. Então, como é que eu ponho a minha fé em ação? Que tipo de fé o Senhor deseja ver em mim em tempos de crise? Irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer numa situação difícil, no meio de uma tempestade, é não permitir que a situação adversa que está ao seu redor assuma o controle da sua vida. Você está mais atento às circunstâncias do que aquele que está acima delas e que pode lhe socorrer. A situação não era simples. O Senhor estava no barco, é verdade, mas ele estava dormindo por um tempo. O vento era forte, a água estava entrando no barco, os discípulos não conseguiram tirar
água suficiente para manter o barco ainda sobre as águas. Parecia mesmo que eles iam naufragar. E eles foram tomados por aquela situação. Se tornou a questão dominante para eles, o problema que enfrentavam. É nessa hora, irmãos, que nós somos chamados a colocar a nossa fé em ação, dizendo: calma aí, não vamos entrar em pânico. Nós conhecemos o Senhor, Ele nos conhece, Ele já nos deu provas de que Ele nos ama e que o seu poder está ao nosso dispor. Vamos aquietar o nosso coração e descansar nele. Ele sabe o que está fazendo. Era isso que se esperava, mas não foi o que aconteceu naquele momento. Claro, mais na frente, isso vai acontecer, em situações complicadas que eles vão passar de perseguição, eles vão se manter firmes, porque passaram nessa provação neste momento. A fé, então, ela diz: não, eu não vou me prender às circunstâncias, mas eu vou confiar naquele que pode cuidar de mim. A fé, irmãos, aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz, eles são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Temos que confiar que Deus pode cuidar de nós. E aí você tem que trazer à sua mente quem Ele é, o que você conhece acerca dEle, o que você sabe sobre Ele. E infelizmente os discípulos parece que deu um branco na cabeça deles naquele momento. Porque, irmãos, o Senhor já tinha feito grandes coisas à vista deles até aquele momento. O Senhor já tinha feito grandes coisas. O Senhor já tinha realizado alguns milagres. Já tinha transformado a água em vinho num casamento. Já tinha curado cegos e paralíticos. Já tinha expulsado demônios. Tinha ressuscitado até mortos. E será que agora Ele vai deixar ir tudo por água abaixo? Que o projeto naufrague com os discípulos, o projeto dele, e Ele mesmo que está ali com eles? Evidentemente que não. Ele não ia permitir que isso acontecesse. Porém, os discípulos aqui estão agindo da mesma forma que os israelitas fizeram quando estavam diante do Mar Vermelho e o faraó chegando com seu exército. Tomados de medo, esquecendo das 10 pragas que o Senhor tinha lançado sobre o Egito e tirado eles de lá com mão poderosa e braço estendido. E eles estavam ali, murmurando contra Deus e Moisés: nos trouxeste para fazer-nos perecer neste deserto. Era melhor ter ficado lá. E aí Deus manifesta o seu poder, abrindo as águas do mar, fazendo-os passar a pé enxuto e destruindo os inimigos. No seu tempo, Ele vai agir, no seu tempo, Ele vai trazer a bonança. A bonança. Porque Ele tem cuidado de nós. Então a fé não nega as dificuldades. A fé não é assim que você faz de conta que não está sofrendo. Não é isso. A fé não é o pensamento positivo. Vou pensar coisas boas para que nada de mal me aconteça. Não. Isso é superstição. A fé, ela reconhece: eu posso passar por dificuldade. As ondas podem se levantar contra mim. Os ventos podem ser contrários a mim. Mas a fé sempre tem um mas. Mas o Senhor está comigo. Ele é o meu refúgio. E esse foi o problema dos discípulos. Por isso eles ficaram agitados como as águas do mar no seu coração e entraram em pânico.
Mas a fé diz: o Senhor é a minha fonte de segurança, o Senhor é a minha salvação. Irmãos, o apóstolo Paulo disse, usando a ideia de um argumento de algo muito mais valioso para algo menor. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E ele continua dizendo que nada e ninguém vai nos afastar do seu amor e da sua presença. Romanos 8 é um bom capítulo para aquietar o seu coração em tempos de crise. Romanos capítulo 8. Então a fé, ela diz no tempo da dificuldade: é verdade, eu estou sofrendo, o Senhor está me pondo à prova, Ele não está me explicando porque eu estou passando por isso, como Ele não deu explicações a Jó, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para cuidar de mim, eu sei que Ele é bom e fará tudo cooperar para o meu bem, no final das contas. Ou seja, no seu sofrimento, lembre-se de quem é Deus para você, de como Ele te chamou e vai cuidar de você. Eu digo cuidar não no sentido de livrar de sofrimentos, mas de guardar a sua fé e preservar a sua alma para a vida eterna. Isso Ele vai fazer. Então a pergunta está aqui: onde está a sua fé? Por que vocês não aplicam esta fé na hora da crise? Onde está a vossa fé? Devemos lembrar, irmãos, que devemos ter certeza que o Senhor, Ele não é indiferente à nossa aflição. Não é. Veja que o povo de Deus estava sofrendo no Egito e clamou, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor e viu a aflição do seu povo, ouviu o seu clamor e veio em seu socorro. Claro, no tempo dele, na hora dele. Ele vai nos dar uma provação, mas também, juntamente com ela, o livramento. E além do mais, Paulo diz, Ele não nos dará uma prova maior do que as nossas forças. Pode ser, irmãos, o Senhor pode permitir qualquer tipo de dificuldade para nós. Pode ser alguma decepção com alguém que você confiava. Pode ser uma doença grave no seu próprio corpo ou de alguém que você ama, da sua família. Pode ser uma perda ou uma tragédia. Nós não temos controle sobre isso, mas nós sabemos de uma coisa: se algo que não é tão agradável nos sobrevir, não é que Deus quer prejudicar a nossa vida, não é que Deus não tem interesse em nós, não é que Deus não nos ama, não é que Deus está indiferente. É porque às vezes nós precisamos passar por essas situações para ter a nossa fé fortalecida. Na semana passada eu preguei sobre a corrida da fé, e nós fomos até o versículo 1 e 3 de Hebreus 12. Mas naquele mesmo capítulo 12, o apóstolo, eu não sei se foi Paulo, o apóstolo que escreveu Hebreus, ele diz ali, irmãos, que o sofrimento é como se fosse Deus nos disciplinando para o nosso bem. O sofrimento é algo que Deus está visando o nosso proveito espiritual, o nosso crescimento, a nossa santificação. Eu queria só ler aqui em Hebreus 12, o versículo 10 e o versículo 11. Ele diz assim: Deus nos disciplina, na segunda parte do verso 10, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
e depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E ele dá um encorajamento aqui dizendo, por isso, porque Deus está treinando vocês, porque Deus está atento ao seu sofrimento e trabalhando nele para produzir fé e santidade em você, ele diz, restabeleçam as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, façam caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, que Deus nos livre de ser consumidos pela circunstância, pela crise, mas que essa crise, essa circunstância, essa tempestade, embora dolorosa, embora problemática, ela nos conduz ao Senhor, não ao desespero, mas ao clamor pelo auxílio do Senhor. Porque com Ele no barco, irmãos, mesmo em meio a tempestades, no final, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Para encerrar esse texto aqui, há uma nota até positiva em relação aos discípulos aqui. Veja, eles foram repreendidos por Jesus, pelo medo, pelo pavor, pela falta de confiança, mas eles não são aqui advertidos por incredulidade. Porque essa mesma passagem em Mateus, o Senhor os chama de homens de pequena fé. Por que vocês são tímidos? Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Mas veja, embora eles tenham uma fé pequena, como um grão de mostarda, foi essa fé que os levou a Cristo para importunar o Senhor. Foi esta fé que os levou a Jesus. Mestre, não te importas? Não vais fazer alguma coisa? Não te importas? Irmãos, eles vão a Cristo. Claro, recebem uma repreensão, mas também recebem o favor de Cristo. Porque imediatamente o Senhor trouxe a bonança. Imediatamente o Senhor acalmou não somente a tempestade que estava fora, mas também que estava dentro do coração deles. Ou seja, irmãos, o Senhor ele não vai ficar chateado com você, se você clama a Ele, na sua dor. Você já percebeu que tem alguns salmos em que o salmista está numa situação bem complicada, e ele não está falando com desrespeito para com Deus, mas ele está clamando pelo Senhor, para que o Senhor venha ao seu encontro. E muitas vezes eles falam assim: até quando, Senhor? Até quando? Não vês que eu estou passando por isso? Claro, com toda a fé, não é arrogância, mas é com fé. Até quando? Com fé. Senhor, não te importas? Não percebes que eu não estou mais aguentando? Vem ao nosso encontro, age em nosso favor. E de fato, irmãos, Ele vai fazer, como Ele fez nessa história. O Senhor não os repreendeu porque foi acordado, despertado do sono. O Senhor os repreendeu por causa da falta de fé deles, do medo que tomou conta deles. Mas o Senhor atendeu o clamor deles, porque tudo se fez bonança. Então aqui o Senhor está chamando a igreja a exercer a sua fé no Senhor e descansar no seu poder em tempo de crise, porque Ele não está indiferente
a nossa dor. Por isso que ele faz a pergunta a você nesta noite: onde está a sua fé? Principalmente quando há uma tempestade no caminho. Onde está a sua fé? Irmãos, que o Senhor nos dê graça para perseverar nesta fé, porque aqueles que perseveram até o fim, aqueles que são provados e aprovados por Deus, pela graça, alcançarão a vitória final, a vida eterna. Eu não estou aqui com essa pregação dizendo que nós não sofremos e que nós não podemos ficar, às vezes, amedrontados. Sim, nós ficamos, os discípulos ficaram. Mas o ponto é, irmãos, que o Senhor não nos desampara. O ponto é que o Senhor nos acolhe. O Senhor tem paciência conosco, com a nossa fraqueza. E Ele está pronto cada vez de novo a nos fortalecer a fé. Então nós temos que recorrer a Cristo para manifestar essa fé que Ele deseja ver em nós. Uma fé viva, ativa e centralizada nele, em tempos de crise. Que Deus nos abençoe e aplique em nosso coração a sua boa palavra. Amém.